Esta edição do TBC Memória vai contar a história daquele que já foi um dos principais cartões postais de Goiânia. Desde a sua inauguração, em março de 1975, foi palco de grandes emoções. Hoje, apesar de andar meio desprestigiado pelos clubes, ele continua imponente. Eu falo do estádio Serra Dourada. Para contar detalhes da construção, convidamos o responsável pela obra, Lamartine Reginaldo da Silva Júnior. Lamartine Reginaldo é engenheiro civil. Ocupou diversos cargos na administração estadual, dentre eles o de diretor da Fundação Estadual de Esportes, responsável pela obra do Serra Dourada. Participou também da construção do Autódromo Internacional de Goiânia, inaugurado em 1974. E um detalhe, Lamartine é torcedor do Goiânia Esporte Clube. Lamartine, um prazer te receber aqui para contar a história do nosso principal palco esportivo. O prazer é meu estar aqui com vocês, né? Com você aqui, filho do meu grande amigo Lisita Júnior, né? Mas eu estou aqui à sua disposição para a gente bater um papo e a gente falar alguma coisa, né, sobre o estádio Serra Dourada. Daqui a pouquinho a gente fala da obra de Lisita Júnior vinculada ao Serra Dourada. Mas Lamartine Reginaldo se envolveu na construção do estádio por ser diretor da fundação e também engenheiro. Como é que foi? Como é que surgiu o convite para chefiar a construção de um gigante daquele em apenas 2 anos? Bom, na realidade, o Leonino Caiado, ele foi governador e eleito pela Assembleia Legislativa na época da Revolução. O presidente, na época, era o Médici. E o sistema de eleição para governador era eleição indireta através da Assembleia. Então, o Leonino, candidato ainda, né, sem ter passado ainda pelo referendo da Assembleia, teve uma entrevista, um contato com os jornalistas, cronistas esportivos. E nesse contato, eu faço questão de citar, o Jairo Rodrigues, ele questionou, colocou para o Leonino a necessidade de se fazer um estádio à altura do futebol goiano na atualidade para que se pudesse pensar em participar do campeonato nacional. E no desenvolvimento, o Leonino, então, ele solenemente naquela reunião falou assim: eleito, prometo para vocês que vou construir um estádio à altura do futebol goiano. Apesar de não ter sido eleito pelo povo, mas foi uma promessa de campanha. Era campanha porque, de qualquer maneira, ele tinha que passar pelo referendo da Assembleia, que na época você tinha Arena e MDB. Não é? A Arena era da Revolução do pessoal e o MDB, a oposição, ele era da Arena. E a Assembleia já tinha maioria, não tinha grandes problemas, mas a gente cita, né, que, de fato, havia uma eleição indireta e ele foi eleito. E aí surgiu o convite para comandar a fundação. Aí que começa a história, Enzo, porque quando ele foi eleito, com essa promessa que ele fez, a Fundação Estadual de Esportes, que na administração anterior, ela tinha um protagonismo muito mais em praças do interior, em coisas assim mais amadorísticas, ela passou a assumir uma responsabilidade muito grande de construir uma obra, e naquele momento não se falava 75 mil, não, falava-se num grande estádio. Eu era torcedor do Goiânia e tinha um certo relacionamento com o governador Leonino, de engenheiro, mas eu não, vamos dizer assim, eu não me considerava como cacife para ser diretor-geral da Fundação Estadual de Esportes, salvo com a construção do estádio daquele porte. Aí eu passei a ser candidato, porque eu era engenheiro civil e estava apto a participar do porte daquela natureza. Então, baseado nisso, havia outros candidatos a presidente da Fundação, diretor-geral, mas o Leonino fez uma entrevista com esses candidatos, inclusive comigo, e chegou... Foi escolhido. E chegou à conclusão
que eu estava transmitindo naquele contato, ele já assumindo, já governador, eu praticamente estava passando para ele a confiança de poder fazer uma obra do porte que ele queria fazer. E como é que foi o desafio de construir um estádio daquele tamanho em apenas 2 anos? Que as obras levaram 2 anos, né? Vocês tiveram que rescindir contrato com a empresa que fez projeto. Sintetiza essa história aí pra gente. Na verdade é o seguinte, Enzo, o Estado ele tem muito de fazer anteprojeto, coloca em concorrência e depois da obra em construção começa a vir os aditivos, porque faz a concorrência sem os projetos executivos concluídos. Então, o nosso pensamento era que isso de forma alguma acontecesse com a obra desse porte. Nós só faríamos a licitação para a construção da obra todos os projetos executados. Era a primeira coisa que nós teríamos que fazer. O Leonino concordava plenamente com essa tese nossa. Aí eu solicitei do Leonino e ele me atendeu. Eu disse que eu precisava de 3 arquitetos junto comigo para que a gente pudesse iniciar o processo de estudo do estádio. Foram o Silas Rodrigues Varizo, Ariel Vegas Costa Campos, Armando Antunes Scartesini. O Silas e o Ariel, infelizmente, já faleceram. O Armando, graças a Deus, está vivo entre nós. O Leonino, desculpa, o Leonino, ele atendeu imediatamente a minha solicitação, como sempre foi, o que possibilitou a construção do estádio, colocou os 3 à minha disposição. Então, o primeiro desafio nosso era o quê? Vamos ver o porte do estádio, mais ou menos, e estudar a região onde a gente iria construir essa obra, não se tinha pensado ainda e tudo mais. Eu tive uma reunião com o governador já, Leonino já tomado posse, né? Eu solicitei dele e ele concordou, ele nos cedeu um aviãozinho, para a gente sobrevoar Goiânia e dar uma estudada o que existia no entorno de Goiânia em termos de área, de preferência a área mais liberada, né? E favorável à construção do estádio. Aí escolheram aquela área lá no Jardim Goiás, que era da família Lousa. Enzo. Quando a gente sobrevoou Goiânia, chegamos naquela área, ela saltava aos olhos da gente. Por quê? Ela estava ao lado da BR, não é? Uma área livre praticamente, né? Pouquíssimas edificações, a avenida da Santiago e outras artérias. Então nós achamos que aquela área era uma área ideal. E o Estado teve que desapropriar? Como é que foi? Aí iniciou esses processos. Vamos levar primeiro o governador à área e tal, e de quem porque era um loteamento que estava em andamento. Algumas casas já construídas. Era do Lorival Lousa. O Lorival Lousa era o dono da área e do loteamento. Ele tinha já vários lotes vendidos, e dos lotes vendidos, vários deles já haviam sido feita edificação. Vários que eu digo foi assim, talvez uns 15, 20 edificações simples, porque ele não era um bairro, vamos dizer, de... Não tinha densidade, né? Não, era um bairro mais modesto, né? Aí começou daí. Aí nós acertamos, o governador acertou com o Lorival Lousa, foi um acerto muito democrático, muito correto, muito honesto. Aquela área, na verdade, ela não foi doada, ela foi comprada. O que aconteceu? Foi feito um acordo com o Lorival Lousa, não é? Os lotes e as casas já construídas nos lotes teriam que ser desapropriadas e tratadas diretamente com seus proprietários. O restante, que eram os lotes a serem vendidos, arruamento, praça, escolas e tudo mais, ainda estava com Lorival Lousa. Os lotes, evidentemente, eles iam vender. O resto ficava aí no domínio público. Então, foi feito um negócio que eu considero o mais honesto possível. Foi feito um acerto e foi pago a ele o valor do metro quadrado que ele estava vendendo
pelos lotes que ele ainda iria vender. As áreas de arruamento, praças, escolas, igreja, tal, toda aquela área que era dele, seria doado para essas instituições, esta sim, ele doou, porque não tinha sentido ele vender uma coisa que ele não ia vender. Perfeito. Então, por isso é que eu falo que foi uma das coisas mais honestas. Então, nós acertamos isso com ele e com os proprietários que já estavam lá, foi feito um acordo dentro da Procuradoria-Geral do Estado, que tinha um setor próprio de engenharia, que fez as desapropriações individuais uma a uma e foi feita a demolição, inclusive, das edificações e os proprietários indenizados de acordo com a avaliação da Procuradoria. Da pedra fundamental, ou seja, do primeiro movimento da obra até a inauguração, foi quanto tempo? Esses 2 anos? Na verdade, eu diria o seguinte, Enzo, num governo de 4 anos, nós levamos 2 fazendo projeto e 2 fazendo a obra, que é o normal, né? Parece um absurdo, né? Você fala, pô, 2 anos fazendo projeto, mas aí foi questão de pesquisa, foi uma coisa muito profunda, porque depois que nós escolhemos a área e fizemos a marcação, nós viajamos o Brasil todo, conhecendo todos os estádios existentes e aqueles que estavam em construção, para que a gente conhecesse as coisas boas que eles tinham e as coisas que eles não fariam novamente se construísse. E com isso nós fomos coletando os dados para que o nosso estádio tivesse, não digo uma perfeição, mas ele eliminasse uma série de defeitos e pudesse, não é? E tanto que um dos problemas que nós abordamos mais foi o problema do estacionamento. Vamos falar do estacionamento depois do intervalo, nós vamos para o nosso intervalo e também essa curiosidade aqui, o telespectador deve estar curioso saber essa bola aqui. Aí você conta para a gente depois do intervalo. Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conversa com o engenheiro Lamartine Reginaldo da Silva Júnior, ele que comandou a construção do estádio Serra Dourada, inaugurada em 1975. Lamartine, no bloco anterior a gente conversou sobre o estacionamento do Serra Dourada. Você ia falar da capacidade dele. Porque nas viagens que nós fizemos pelos estádios do Brasil, nós constatamos praticamente, em quase todos, uma deficiência muito grande de estacionamento. Os carros teriam que estacionar em lugares que não tinham nada a ver, em ruas e tal. E o próprio Maracanã, então, não tinha praticamente estacionamento nenhum. O Mineirão era o que se apresentava com melhor parte de estacionamento. O Mineirão tinha uma excelente parte de estacionamento. Eu falo com muito orgulho que, baseado no Mineirão e tudo, na área que nós colocamos, o nosso estacionamento, o nosso parque de estacionamento hoje, ainda hoje, é o maior do Brasil. É o maior parque de estacionamento de estádio do Brasil, ainda é o nosso. Falando em tamanho, o Serra Dourada, quando foi construído, cabiam 76 mil pessoas. Hoje, apenas 42 mil pessoas. Você concorda com essa diminuição dele? E emendo a pergunta, ele está sendo injustiçado, digamos assim, esquecido pelos clubes, ou é um projeto ultrapassado? Não, eu acho que o projeto ultrapassado não. Ele é um estádio de belo porte e tal. A estrutura dele foi questionada. Numa época nós fizemos uma perícia lá através do CREA e constatamos a integridade física de toda a parte estrutural do estádio, estava impecável. Na época, 75 mil era um número assim mais ou menos aleatório, que se entendia que um estádio, para ter uma categoria internacional, etc., deveria ter uma capacidade de público em torno de 75 mil. Essa era. E os estados do Brasil, Maracanã, naquela época tinha mais de 100 mil, porque era aquela superlotação, as gerais eram todas elas ocupadas e tal. E quando nós construímos o estádio,
as cadeiras, as arquibancadas, a cadeira e o espaço de geral foi calculado de acordo com o ser humano, de modo que a lotação máxima dele seria 75 mil pessoas. Quando a gente diz isso, é claro que quando você diz lotação máxima, você entra com uma certa taxa de desconforto. E o estádio, quando ele foi inaugurado, na inauguração, eu tenho comigo, inclusive, o borderô do jogo de inauguração, e que o público... Borderô, para quem não sabe, é aquele papel, documento que do documenta público, convidados. Todos os espectadores que entraram. Entraram 76.500 pessoas na inauguração. Agora, é bem verdade que estava superlotado, não é? Sim. E naquela época também, a geral, que a gente chamava os geraldinos, né? Era público em pé que tomava aquele espaço. Bom, com o decorrer do tempo e com o problema de segurança, que começou a ficar um problema muito sério, briga de torcida, essa série de coisas, então foi se restringindo alguma coisa. Então, na sua opinião, está correto que foi feito? A geral foi suprimida. Então, o público que era contabilizado na geral, que ficava parte na arquibancada e parte em pé, isso era previsto. A geral, que chamava dos geraldinos, era previsto uma parte de público em pé. Isso foi suprimido. E depois o problema de segurança, de muita superlotação e tal. Então, pode-se dizer que o estádio encolheu? Não, ele não encolheu. Foi um problema de segurança que foi restringindo. E quando você coloca no estádio 50 mil ou 60 mil, visualmente é difícil você diferenciar. Esse público mistura um pouco. Agora, o grau de conforto é outra coisa. Com certeza. Queria falar agora da sua rotina durante esse período, como que via família, ficava lá o tempo todo. Você comentou, eu vou pegar aqui, aproveitar que a gente está num plano aberto, essa revista aqui, 30 anos do futebol goiano, que você fez a referência agora há pouco, né? Que foi meu pai quem editou, ele era um jornalista, foi pioneiro do jornalismo esportivo aqui em Goiás. E tem algumas citações numa reportagem aqui que eu achei interessante. Noites indormidas, manhãs agitadas, tardes tumultuadas. Muitas vezes Lamartine foi surpreendido almoçando e jantando às 5 da tarde. Muitas vezes já se fazia presente às 5 da manhã. Foi exagero isso aqui ou o seu dia a dia foi esse mesmo? Não via a patroa, não via os filhos? Não, vamos colocar o seguinte, chegar antes das 7 realmente era uma exceção. Às vezes acontecia, tinha uma concretagem, alguma coisa especial, que eu começava já pela madrugada, eu ia, mas isso não era a norma. A norma geral era eu ir para o estádio às 7 horas. Às 7 horas, eu tomava meu café e tal. A minha esposa tinha que dividir com ela, porque eu tinha uns 4 filhos pequenos, todos na escola. Então, ela cuidava dessa parte, né, para que eu pudesse ficar liberado e ir para a obra às 7 horas e voltar para casa às 7 da noite. Praticamente todos os dias. Eu almoçava sistematicamente no Serra Dourada, no alojamento, na cantina, junto com os operários. Na cantina que tinha no estádio, existia uma mesa, junto com os operários, uma mesa ao lado, onde ficavam os engenheiros, o pessoal e tal, mas sem nenhuma discriminação todo mundo do misturado. alimento. A alimentação era a mesma. Então, eu almoçava todos os dias no estádio Serra Dourada. Geralmente, no jantar eu ia para casa. Normalmente, às 7 horas Mas eu ia para casa. Trabalhava sábado, quando precisava, feriado? Sábado, quando precisava, às vezes eu ia para lá de manhã, porque aí dependia do tipo de serviço que estava fazendo, porque às vezes era uma rotina que eu tinha uma equipe, tinha um pessoal que não havia necessidade de eu ficar ali. Perfeito. Você está entendendo mesmo? Aí eu maneirava, vamos dizer assim, mas se fosse necessário, eu estava lá no sábado. E a escolha do nome Serra Dourada é quem teve essa ideia, na minha opinião, extremamente feliz, que é um nome bonito, que tem relação com o nosso estado. Como é que surgiu o nome? Primeira coisa, o Leonino, ele tinha um relacionamento com a imprensa muito bom,
tá entendendo? A imprensa gostava muito dele, ele era muito franco. E ele pediu o pessoal para que não chamasse o estádio de Caiadão. Foi um pedido que ele fez, não faça isso porque eu quero estudar um nome para o estádio e tal. Precisa lá do Mineirão, lá tinha o Mineirão e tal, coisa. E Caiadão, não, vamos fazer um concurso. Aí ele tinha um auxiliar, chamava Elvésio Goulart, era um escritor, inclusive, da assessoria dele, pediu para preparar um edital para que se escolhesse o nome do estádio através de um chamamento público. E duas coisas que ele colocava como exigência. A número 1, não se pode colocar nome de pessoas vivas ou mortas, nada de pessoa. E priorizar coisas do Estado, regiões do Estado, nomes e tal e coisa. Da onde que, dentro do concurso público que foi feito, esse acertador, ele votou no nome Estádio Serra Dourada, e a comissão julgadora, aí era uma questão muito mais, vamos dizer, literata da coisa, não era a maioria, era o nome ideal. Serra Dourada, a comissão entendeu unanimemente que de todos os nomes colocados, Serra Dourada era o mais interessante, né, que falava da pedra lá da Serra Dourada de Goiás. Alguns acertadores, aí foi feito um sorteio entre os acertadores, e esse fulano, que eu agora não me lembro de memória aqui também, né? Impossível. Tem muito tempo. Também, né, Enzo? Mas aí ele recebeu o prêmio. Agora, me diga uma coisa, aquele contexto político da época, né, governo militar, tinha pressão de Brasília, porque tinha até a famosa frase, onde a Arena vai mal, a Arena era o partido do governo, mas um time no Nacional. Jogo político até, vamos lá, de pão e circo para o futebol alegrar o povão, tinha isso? Não, aqui no Serra Dourada, o Leonino, eu considero o Leonino o mais democrata possível da Revolução. Ele era obediente ao sistema, nunca fez nada de rebeldia, mas ele tinha a linha de conduta dele. Eu tive alguns pequenos problemas em relação a colocações de pessoas que se diziam ligado à área militar e que queria que isso, aquilo e tal. Eu ia ao Leonino e falava, Leonino, aconteceu isso. Não atenda, não atenda. Você só vai fazer aquilo que for o correto e discutido comigo. E não é verdade que eu sei disso, porque tinha gente que falava, eu vou no governador, vou fazer isso, fazer aquilo, às vezes por banalidades de funcionário e tal. Então, nós, vamos dizer assim, não tivemos nenhum problema mais sério. Ingerência política de Brasília? Não tivemos. Não mandavam nada? Não. Tentaram algumas vezes em alguns retoques, algumas coisas, até questão de funcionário, que usava nome até de general. Se você não fizer isso, o general, não sei o quê, aquelas coisas, né? Mas nada disso influenciou. O telespectador está curioso, essa bola aqui, você telespectador já deve estar pensando, foi a bola da inauguração, é verdade? Isso aqui foi uma super gentileza que os atletas fizeram com a minha pessoa. Da seleção goiana? Da seleção goiana. Acredito eu, que eles devem ter combinado, quando terminada a partida, qualquer um de nós que estiver perto da bola, pega a bola, porque às vezes o juiz pega a bola, põe debaixo do braço e leva embora. Porque nós vamos fazer uma surpresa para o Lamartine. Eles pegaram a bola, autografaram, todos eles nesses gols já estão praticamente apagados, e autografaram, me chamaram na concentração no dia seguinte e me ofereceram essa bola de Quer dizer presente. que essa preciosidade aqui tem 48 anos. 48 anos. E a bola do jogo, você vê que ela tá até com a sujeirinha do gramado sim. e tal. É a bola do jogo. Vamos falar do jogo em si, o jogo de inauguração. Goiás, Seleção Goiana 2, Seleção de Portugal 1. O primeiro gol foi marcado pelo atacante português, depois o Lincoln marcou o gol para a Seleção Goiana. Como é que foi aquele dia para você, vendo? Eu ajudei a construir isso aqui. Aquele dia ele teve várias peculiaridades
interessante na inauguração, e nesse ponto, quer dizer, o Leonino sempre me deu muita força, muita confiança, tal. Eu tinha um relacionamento muito bom com os clubes. Uma das coisas, por exemplo, interessante, que vale ressaltar, é que naquela época os jogos que se realizavam no estádio, se ele fosse os jogos, não podia ser televisionado para a cidade. Sim, não tinha isso não. Isso era a regra geral. Nós estávamos ali numa exceção. Quando o pessoal da Globo estava lá, queria jogar a imagem no ar, a federação vetou, não pode. Aí a federação procurou o governador para poder falar com o governador. O governador disse o seguinte: procura o Lamartine. O que ele decidir, está decidido. Aí você liberou. Eu nem sabia. Aí veio com essa coisa. Aí eu conversei e tal, falei assim, não tem sentido, isso é uma festa. O governo está patrocinando tudo, o governo está pagando tudo. Os clubes estão só usufruindo das coisas aqui e vão usufruir de agora para frente. Agora eles querem privar o governador de mostrar para o público goianiense a festa de inauguração. Isso é um absurdo. Pode jogar a imagem no ar. Falei, aí liberou e virou aquela festa. Não, aí eles correram atrás do Leonino outra vez para ver se o Leonino falou, o que o Lamartine falou? Não, ele falou que é para pôr no ar. Então põe no ar. Então o Leonino, ele foi um dos motivos que a obra saiu. Reginaldo, nosso tempo acabou, mas vou te fazer uma pergunta, responde rapidinho. O seu Goiânia Esporte Clube era campeão goiano de 1974. Nunca ganhou um título no Serra Dourada. Tem mal olhado aí contra o Galo? E na época eu era realmente, era Goiânia, eu postulava, frequentava, gostava. O Goiânia foi campeão em 74 no Olímpico, como você falou, e no Serra Dourada, salvo engano, ele foi vice-campeão no primeiro ano, e depois o Goiânia, ele não, vamos dizer assim, eu acho que ele não se profissionalizou como o Goiás, o Atlético, o Vila e tal. O Goiânia ficou assim meio no amadorismo, sabe? Eu acho porque ele veio se desmanchando ao longo do tempo, sabe? Então, aquele Goiânia do Joaquim Veiga, Jardim, daquela coisa toda, foi perdendo a tradição, né? E até hoje o Goiânia paga. Vamos torcer para que eles recuperem. Lamartine, muito obrigado, agradeço a sua participação, parabéns por essa obra que é referência de Goiás em todo o Brasil. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.